Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo. Deus amado, Deus querido Pai, diante da tua presença e diante do teu altar, eu venho pedir por este meu irmão, por esta minha irmã, que o Senhor possa estar abençoando a eles, guardando e livrando eles de todo mal. Esteja com eles neste dia, em nome de Jesus. Irmãos amados, irmãos queridos, a palavra hoje está em 1 Samuel 17, versículo 41 e diante, e diz assim: O filisteu veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Irmãos amados, irmãos queridos, quantas ameaças você já teve na sua vida? Quantas lutas nós procuramos desviar, procuramos evitar? A briga, a contenda. O povo de Deus, todos falam, é um povo de paz. E eu tenho uma coisa para ensinar para o irmão, para a irmã. O nosso Deus é um Deus de paz, Deus zeloso, Deus bondoso, mas é chamado Senhor da guerra. O nosso Deus, ele coloca todos os homens e mulheres de Deus que estão escritos aqui, todos que foram chamados e escolhidos pelo Senhor, ele põe na guerra. O Deus que você serve, ele vai te colocar numa guerra. O Deus que você serve, ele vai instigar o inimigo contra você, ele vai endurecer o coração de Faraó, ele vai instigar o coração de Nabucodonosor contra você, ele vai instigar os príncipes para que você tenha vitória. Não existe vitória sem guerra, sem batalha. Não existe vitória sem luta. O corredor, ele luta para chegar à frente. O lutador, ele treina para ter vitória, e mesmo com o rosto todo machucado, o gosto da vitória que ele tem é espetacular. Você vê a pessoa sorrindo, com o rosto todo desfigurado da luta. Quantas cicatrizes você tem, irmão, irmã, por causa da luta, por causa da batalha, por causa da afronta. Sim, às vezes você está lá quieto, no seu canto, e vem uma afronta contra você. Normalmente nós fugimos, nós falamos para o inimigo: eu não quero, eu sou de paz, eu não sou de luta, eu não sou de briga, eu sou de muita paz. Você tem que aprender, irmão, irmã, que nós, o povo de Deus, nós somos de paz, mas nós somos preparados para a guerra. Você tem que ser preparado para a guerra. Eu lembro numa certa vez que eu estava vendo uma entrevista de um soldado que havia passado por umas 4 guerras, no Iraque, na Rússia, no Afeganistão, e ele havia passado, e a repórter estava perguntando para ele: qual que é o segredo de sair vivo de tanta guerra? E ele disse: existem 2 regras para você sair vivo de uma guerra. E essas regras eu quero passar para você, irmão ou irmã. Existem 2 regras para você sair vivo de uma guerra. Primeira regra é não ter medo de morrer.
Porque se você tiver medo de morrer, você já está perdendo a guerra, você vai morrer na guerra. Esta é a primeira coisa. E a segunda coisa, não ter medo de, ele disse, neutralizar o inimigo, eliminar o inimigo. Essas duas regras que nós não podemos ter medo. Primeiramente, no Evangelho você não pode ter medo de morrer. Você não pode ter medo de perder a vida. Aquele que quiser salvar a tua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a tua vida pelo Evangelho, vai salvá-la. Perder a vida, abrir mão das coisas que você quer fazer. Porque a nossa carne, minha carne quer fazer outras coisas, mas eu luto com a minha carne para pregar o Evangelho, para passar para você o verdadeiro Evangelho, pelo menos o Evangelho que faz diferença na minha vida. E a segunda regra é não ter medo de neutralizar, eliminar, parar o inimigo. Parar o inimigo que vem em cima de você. Parar através de oração, através de ungir as portas, através de jejum. Parar o inimigo que está te afrontando. Ele está vindo diante de você. E muitas vezes você não entende quando Deus te coloca numa batalha. Quando Deus te coloca numa batalha é quando o inimigo se levanta contra você. Deus sempre vai falar, faça isso que você vai ver como o inimigo se levanta contra você. Muitas das vezes Deus falou comigo, falou assim, olha, se você fizer isso, você vai ver o real inimigo se levantar contra você. Eu falo, é para fazer, Deus? Ele falou, é para fazer. Eu ia lá e fazia. Às vezes eu parava de servir ao homem e falava, olha, eu não posso servir você nessa causa. E aí o inimigo se levantava. E uma das formas do inimigo se levantar na tua vida, irmão, irmã, é te ameaçando, dizendo que vai acabar com você, dizendo que vai te tirar do lugar que você está, dizendo que vai tirar a tua paz. O inimigo normalmente ele vem com ameaça. E as ameaças do inimigo é aquilo que nós mais tememos. Se você tem medo de perder a casa, ele vai te ameaçar nisso. Se você tem medo de trair sua esposa, ele vai ameaçar que você vai trair, que ele vai colocar uma pessoa no lugar da tua esposa. Ele vai colocar isso. Se o seu medo é dinheiro, ele vai falar que vai te trazer a miséria, que vai te trazer a falta, que seus filhos vão passar fome. O inimigo vai vir naquilo que você mais teme. Por isso que com o Evangelho a gente vai perdendo os medos. Porque quanto mais medo você tiver, menos confiança em Deus você vai ter. Quanto mais medo você ter das coisas, medo de desemprego, medo de perder o emprego, medo de não arrumar emprego, medo de não se aposentar, medo de, sei lá, de faltar as coisas, é menos confiança que você tem em Deus. Deus gosta da tua confiança nele. E numa batalha, numa real ameaça, você vai ver isso que Davi ouviu. E o filisteu veio e se vinha chegando a Davi, esse filisteu é Golias, quando vinha se apresentar a Davi, antes da batalha, antes da pedra, antes da vitória, o inimigo vai vir e vai te ameaçar. E o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. O teu inimigo, ele vai te desprezar. Ele vai te desprezar, vai olhar com desprezo para você. No serviço, no vizinho, onde quer que você passe, o inimigo vai te desprezar. Vai olhar com desprezo para você. E ele disse, pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. A primeira coisa que o inimigo fala assim, esse cara é um nada. Para mim, isso aí não vale nada a palavra dele. O que ele está falando é devaneios, é sonhos da cabeça dele. Muitas vezes o inimigo fala que o que você está falando, os seus projetos, são sonhos da sua cabeça. E ele fala, sou eu algum cão? Porque Davi veio com o cajado. Davi veio com autoridade para cima dele. Veio se apresentar.
E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Se você vier até mim, se você vir mexer comigo, se você vir no meu setor, eu vou entregar você às bestas às bestas da terra, às aves do céu. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu venhas a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Toda vez que alguém se levantar contra você, irmão ou irmã, é contra teu Deus que está se levantando. E você tem que falar para a pessoa: olha, eu não sei se você sabe, mas eu sou servo de Deus. Eu não sei se você reparou, mas eu ando com a Bíblia e eu sou servo de Deus. Ai daquele que se levantar contra um homem ou uma mulher de Deus. Vai cair no seu próprio engano, vai cair porque você vem para mim com espada, com lança, com documentos. Você vem a mim com afronta, com o seu poder, com a sua autoridade. Olha o que eu fiz com os outros reis, olha o que eu fiz com ele. Olha como eu resolvo as coisas aqui dentro. Você pode vir com ameaça, mas eu vou até ti com o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ele não vence. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às bestas feras do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que existe um Deus, Israel. Davi, ele, antes de você vencer, irmão ou irmã, aprenda a profetizar. Davi aqui está profetizando. Você vem a mim com escudo, com lança, com teu poder, mas hoje mesmo eu te tirarei a cabeça e entregarei os corpos de todos aqueles que te apoiam. Te entregarei hoje as bestas da terra e as aves do céu. A todo mundo que te apoia, porque quando você vence o inimigo, não é só ele que cai. Todos os apoiadores dele caem. Todos. Todos que se firmavam, todos que te entregavam, todos que estavam ao lado dele, vão cair também. Mas para isso você tem que profetizar. Eu vou vencer essa batalha. Eu vou vencer essa batalha, inimigo, você querendo ou não. Nós vamos ver quem é que vai ficar de pé, se é o meu Deus ou se é o Deus que você serve. Ou se é o Exu, ou se é o caboclo que você serve. Nós vamos ver quem é que vai ficar de pé. Se é o Deus que eu sirvo ou se é o caboclo que você serve. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. E saberá toda essa congregação que Deus salva, não com lança, não com a mesma arma que você está fazendo. Mas Deus vai salvar com uma forma que você nunca pensou. Talvez você esteja aí, inimigo, sentado, achando que Deus não está vendo o que está acontecendo. Mas eu, como servo de Deus, eu já vi muitas vezes isso. Já venci leão, já venci urso. E vou vencer essa batalha também. Você tem que aprender a dizer isso para o inimigo. Olha, nós vamos ver quem é que vai ficar de pé, diabo. Se é você ou se é o meu Deus. E eu sei que meu Deus vai vencer. Nós vamos ver quem vai ficar de pé, Satanás. Se é o meu Deus ou se é você. E eu sei que vai ser meu Deus. Muitas das vezes, irmão ou irmã, mas eu perdi o emprego. Irmão, mas o inimigo me tirou de lá. Muitas vezes eu também perdi batalhas. Muitas vezes eu pensei assim, eu perdi, o inimigo mal vence. O mal que está nesse lugar vence. Não é possível. Irmão, às vezes Deus permite você entrar na cova. Deus permite você perder o trabalho. Deus permite você entrar na fornalha ardente. Mas não quer dizer que você perdeu a batalha. Você está inteiro. E aqueles que ficaram lá atrás no emprego, como é que estão hoje? Como é que estão as pessoas que te tiraram daquele lugar, irmão ou irmã? Você tem que olhar para isso. O nosso Deus não perde batalha. E toda vez que o inimigo vier te ameaçar é porque ele já está perdendo.
Então, profetiza na tua vida quando alguém falar alguma coisa, você dizer: a minha bênção está perto. Houve um ataque do inimigo, a minha bênção está perto. Houve um levantar do inimigo, a minha bênção está perto. Está muito perto. A tua bênção está mais perto do que a roupa do teu corpo. Você tem que acreditar nisso. Davi sabia disso. Deus vai te dar uma vitória. E por esta palavra eu quero orar pela tua vida. Deus amado, Deus querido, Pai. Até hoje a investida, a ameaça do inimigo tem tirado o sono do teu irmão, da tua irmã. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cesse toda ameaça do inimigo e transforme essa ameaça em vitória. Transforme essa ameaça do inimigo em fumaça. Caiam todos perante o teu servo, a tua serva que está ouvindo esta palavra. Caiam todos que estão se levantando contra eles. Eu te abençoo, irmão, irmã, em nome de Jesus. Você verá com os teus olhos a queda dos teus inimigos, em nome de Jesus. Amém. Se gostou desta palavra, compartilha. Existem muitas pessoas que estão chorando pela ameaça do inimigo e não têm força para enfrentar. Que Deus renove a tua força para enfrentar o inimigo e que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.